começar a gravar. Vamos colocar aqui a nossa aula. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os preparos para uma entrevista de emprego, tá? Então, nós vamos começar a ver aqui o que é necessário para você conseguir se dar bem, você conseguir fazer uma boa entrevista, tá? Então, esse aqui vai ser o foco da nossa aula hoje, tá bom? Então, deixa eu já ir salvando aqui, printando as telas. Então, vamos começar. Na aula passada, a gente falou sobre o período do desemprego, a gente falou um pouquinho sobre como pensar ali para você gerenciar os seus recursos financeiros, né? E aí agora a gente já viu o currículo, que a gente já viu a maneira certa de você abordar uma empresa. A professora então vai falar sobre um momento tão esperado, que é a hora que você é chamado para fazer uma entrevista, né? Então você fez um bom currículo, fez uma boa abordagem, conseguiu abordar empresas ali para emprego. E agora, então, a gente vai se preparar para a entrevista, ok? Então, vamos lá. A primeira dica que a professora vai trazer para vocês, gente, excepcionalmente muito importante, é a pesquisa da empresa. Então, entrou em contato com você, chamou para fazer uma entrevista, primeira coisa que você faz, você vai registrar o nome da empresa e vai fazer uma pesquisa. Qual é a importância de você fazer uma pesquisa? Gente, quando a gente vai concorrer a uma vaga, é importante saber a empresa a qual a gente poderia trabalhar, né? Existe a possibilidade de você trabalhar, tá? Então, é importante você saber, por exemplo, qual que é o segmento daquela empresa. É uma empresa nova? É uma empresa que está há muito tempo no mercado? Como é que eu vou saber essas informações? Procurando no Google, visitando a página, o site oficial daquela empresa, ou entrando na página do Facebook. Normalmente vai ter essas informações aqui, tá? Qual que é o tamanho? É pequena? É média? É grande? Por que, professora, eu tenho que saber o tamanho da empresa? Pelo tamanho da empresa você sabe se você vai ter muito cargo ainda para você poder concorrer, se tem plano de carreira, se é uma empresa que tem filiais, e se ela tem filiais, significa que existe a possibilidade de eu crescer lá dentro, né? De eu procurar outros tipos de funções, outros postos de trabalho dentro dessa empresa. Então, você começa a ver as possibilidades que você tem. Outra coisa muito importante, quando você pesquisa a empresa, você tem uma noção de como é a cultura dessa empresa, como essas pessoas se comportam, né? Para você até ver um estilo de roupa mais adequado para você ir para uma entrevista. Você consegue ver, por exemplo, se essa empresa tem benefícios para te oferecer. E também, gente, quando a gente faz uma pesquisa desse estilo aqui, a gente também consegue ver uma coisa super importante, que é se a empresa não está bem das pernas, se a empresa é uma empresa que tem uma boa reputação, ou é uma empresa que, quando você pesquisa a reputação dela, que ela não paga direito, é que ela demora para dar o acerto, é que ela não tem a postura correta com o funcionário. Então, na pesquisa, você consegue ver. É que nem quando você vai conhecer você vai para o primeiro encontro, né? Uma relação amorosa. Você não dá uma pesquisadinha na vida da pessoa? Não é assim que a gente faz? A gente dá uma pesquisadinha na vida da pessoa para ver se é uma pessoa legal, se tem família, se tem filho, se trabalha. Não é assim? Ou eu estou errada? Eu estou ficando louca aqui. É ou não é assim? Quem aqui que, quando vai no primeiro encontro, ou já foi no primeiro encontro, fez uma pesquisa nas redes sociais da pessoa? Todo mundo, né? Senão, eu vou achar que vocês são estranhos, mas normalmente as pessoas fazem isso. Então, foi chamado para um jantar, para um encontro, você vai lá e quero saber um pouquinho da pessoa. Aí você vai lá e pesquisa. Por quê, gente? Para você saber se você não está saindo com uma pessoa doida, né?
que vai te causar problemas. Empresa é a mesma coisa, gente. Empresa é que nem casamento. A gente precisa saber onde está entrando, tá? Bom dia, João Pedro. Bom dia. Seja bem-vindo. Né? Então, fica a dica que a professora está trazendo aqui para vocês. Pesquise a empresa, tá? Segunda dica que a professora vai trazer para vocês, gente, é estude a função da vaga. Como assim, professora Luana, estude a função da vaga? Gente, você precisa saber o que o cargo propõe, quais são as atividades propostas no cargo. Para quê? Para você se preparar, para você conseguir atender as expectativas, para você saber quais são os requisitos que aquele cargo vai proporcionar para vocês, certo? Então, é muito importante você estudar a função do cargo, certo? Segunda coisa, quando você estuda a função do cargo, você aprende os termos técnicos e a linguagem da área. Eu sempre dou exemplo de um aluno meu, que ele não tinha experiência e ele queria muito entrar naquela área. E ele participou colocou que ele tinha curso, né? Estava fazendo curso, e ele conseguiu a oportunidade de ir para uma entrevista de emprego. O que aconteceu com ele? Gente, ele conseguiu estudar, ele estudou os termos técnicos, era na área de faturamento, então ele tinha que saber algumas nomenclaturas de taxa, né? E ele entrou no YouTube, no Google, estudou e foi para a entrevista. Chegou lá, tinha até gente que tinha experiência, só que ele falava muito bem. E como ele aprendeu os termos técnicos, ele falou tanto disso que as pessoas falaram, gente, realmente esse menino estudou. Realmente esse menino sabe, então vamos dar uma oportunidade. Ele conseguiu uma oportunidade desse jeito. Atualmente ele já até subiu de cargo na empresa, para você ter ideia da importância de você estudar. Então você vai concorrer a uma vaga, por exemplo, de atendente de farmácia, por exemplo. Saber os termos técnicos para a vaga é muito importante. Entender um pouquinho sobre a categoria de medicamentos, como é que você atende uma pessoa, um paciente ali, uma pessoa que vem, um cliente que vem comprar um produto, que tem certos produtos que você não vai poder vender porque ele é produto controlado, você tem que observar a receita. Como é que eu olho a receita? Aí você olha lá na internet, você vê que você tem que ver o RG, você tem que ver o CRM do médico, e aí você vai pegando dicas de como fazer. Eu vou me candidatar a uma vaga de, sei lá, dá um exemplo aí, gente. Eu vou me candidatar a uma vaga de jardineiro. Você tem que saber alguma coisa de jardim. Tem que entender como funciona, senão como é que você vai conseguir a oportunidade? Então, estudar o cargo é muito importante, porque ajuda você a ver os requisitos. Eu até dei um exemplo aqui de uma descrição de cargo, tá, gente? Aqui é só um exemplo para vocês terem ideia. Eu peguei aqui um exemplo de auxiliar de departamento pessoal, tá? Para quê? Porque vocês estão estudando isso com o professor Marcelo. Vocês estão estudando o departamento pessoal, tá? Então, olha lá. Então, auxiliar de departamento pessoal. Escolaridade. No caso, essa empresa está pedindo ensino médio completo, ou se você estiver cursando administração, contabilidade e áreas afins, também vai ser muito importante, tá? No caso, você precisa ver qual que é a minha escolaridade. Eu tenho ensino médio completo, ok. Eu consigo concorrer. Só que tem uma outra coisa. Eles pedem Excel. Mas o meu Excel é mais ou menos. O que você vai fazer? Você vai estudar. Você vai tentar pegar uma planilha, ver o que precisa para aprender. Quais são os requisitos para a pessoa ter um Excel avançado e seguir, tá? Então, aqui a gente já tem um requisito. Aí a empresa colocou quais são as atribuições da função. Então, orientar os funcionários sobre benefícios significa que você vai ter que falar com os funcionários daquela empresa, tirar dúvida deles. Se você vai tirar dúvida das pessoas, significa que você tem que saber mais do que elas.
Então, você tem que saber muito sobre benefícios. Vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde. Você tem que aprender toda essa parte, né? Você vai auxiliar nas atividades de admissão e processo de desligamento. Então, provavelmente, você vai pegar em documento, vai ter que abrir conta para essas pessoas. Vai desligar a pessoa, você vai ter que ajudar a fazer a rescisão de contrato, o acerto, entender do acerto para você tirar a dúvida do funcionário, conferir, organizar, controlar documentos, significa que você tem que ser muito organizado, né? Então, olha só como pelas atribuições você já tem uma noção do que esse cargo pede. Planejamento, organização e comunicação. Então, você sabe que você tem que trabalhar a sua comunicação, você sabe que você tem que trabalhar o seu planejamento, a sua organização, porque o cargo está pedindo isso, tá? Porque só um exemplo, gente, do que é você estudar as funções de uma vaga. Te ajuda você a entender o que aquele cargo vai exigir de você, o que você tem e o que está faltando para você ir atrás, tá? Então, essa é a proposta aqui de você estudar as funções do cargo, ok? E aí a gente tem uma terceira dica, que é estudar o seu currículo. Às vezes as pessoas falam assim, professora, como assim estudar o meu currículo? Né? Como assim? Eu tenho que estudar o currículo? Tem, gente. Ler o currículo é muito importante, mas eu já sei, professora, é o meu currículo. Gente, às vezes a gente faz o currículo e a gente mesmo não conhece o currículo que a gente tem. O que eu te aconselho? Pegue o seu currículo, leia. Imagine-se que você é um estranho que está lendo aquele currículo e veja quais são as dúvidas que podem surgir na hora da leitura. Para quê? Para você estar preparado. Ó, pode ser que ele pergunte aqui desse meu último trabalho, pode ser que ele pergunte por que eu me formei em tal área e estou trabalhando em outra. Conforme você vai lendo o seu currículo, você vai vendo que perguntas, que questionamentos, que dúvidas em certas informações ali podem surgir na hora, na cabecinha do entrevistador. E aí, o que você vai fazer? Você vai sacar que pode surgir aquela dúvida e você mesmo já vai se preparar com uma resposta, para você não ser pego de calça curta, para você estar preparado. Essa é a proposta aqui de você estudar o seu currículo, tá? Então, uma dica muito valiosa, viu, gente? Outra dica muito valiosa é você estudar as perguntas, as principais perguntas. A gente vai ter uma aula só para estudar a pergunta, tá, gente? Quais são as perguntas que podem surgir? Gente, tem muito artigo na internet falando disso, tem muito vídeo no YouTube, tá? Então, estude as principais perguntas para você já ter uma resposta. Você não precisa trazer uma resposta decorada, mas você pode trazer ali uma resposta já na tua cabeça, mais ou menos, para você, novamente, não ser pego de surpresa. Tá? Procure treinar essas suas respostas em diversos formatos. Então, você sabe que vai surgir a pergunta qual a sua qualidade? Tem essa qualidade já aqui guardada na tua cabeça, no jeito. Mas e se pedir 3 qualidades? Tenha 3 qualidades aqui guardadas na sua cabeça, no jeito. E se pedir 3 pontos fracos ou 3 defeitos? Tem esses defeitos aqui na tua cabecinha já, no jeito. Tá bom? A ideia é você se prevenir de surpresinhas, tá, gente? Que podem dificultar, né? Que podem dificultar ali na hora da entrevista. Tá bom? Então, a gente precisa ficar atento a isso aqui, tá? Outra questão muito importante é a resposta deve ser adaptada ao contexto da oportunidade. O que a professora está querendo trazer aqui para vocês, gente? Cada contexto
vai mudar o tipo de pergunta. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está concorrendo a uma vaga de vendedor. E aí você fala que o seu ponto fraco é que você é tímido. O que aconteceu com você nesse momento? Você deu um tiro no seu pé, não é? Você perdeu a sua chance. Por quê? Porque vendas, a coisa mais importante de vendas é alguém que saiba se comunicar. Então, o que eu aconselho você? Procure um outro ponto fraco, que não seja tão grave para aquela vaga. Então, o contexto é diferente. Agora, imagine que você é uma pessoa que vai trabalhar, que está concorrendo a uma vaga para trabalhar no administrativo, onde você vai ficar numa sala fechada, sem muito contato com pessoas. Se você fala que você é tímido, não tem tanta importância, porque a sua função principal não é falar com as pessoas, certo? Aí já não é tão grave. Mas se você estiver concorrendo para vendas, é grave, entendeu? Então, a professora está querendo dizer nesse sentido. A resposta deve ser adaptada ao contexto. Por exemplo, imagine que eu falo que eu sou muito desorganizada. Se o cargo é administrativo, que eu estou concorrendo, eu tenho grande chance de perder. Por quê? Porque ser organizado é essencial para você trabalhar na área administrativa. Certo? Então, escolha com muita sabedoria as suas qualidades e os seus defeitos, ou os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, de acordo com o tipo de vaga. Por isso que se estuda a vaga, para saber qual é a resposta mais adequada para ela. Certo, gente? Então, vamos focar aqui. Roupa adequada. Gente, o que eu posso dizer sobre roupa? Não existe um padrão. Ah, só pode ir de terno. Ah, só pode ir de camiseta branca. Não, não existe um padrão. Existe uma coisa chamada bom senso. Você tem bom senso? Por exemplo, se você estudou empresa, você sabe o tipo de roupa mais adequada. Você viu foto no Google, você procurou nas páginas do Facebook. Você viu que aquela empresa se veste um pouco mais formal ou não, eles são um pouco mais informais. Não quer dizer que você vai usar uma roupa de qualquer jeito, tá? Meninos, nada de calça caindo, mostrando a cueca, boné, certo, gente? Bermuda, chinela, camiseta de time, né? Você sabe que você tem que pôr uma calça jeans, uma camiseta neutra, com cores neutras, pode ser preto, branco, cinza, né? Verde, enfim, mas cor neutra, lisa, né? Tênis, ou um sapatênis mais discreto, nada daquela coisa muito cheguei. Meninas, nada de mini saia, nada de decote, nada de roupa rasgada. Você está indo para entrevista, tá? Então, vai com um vestido, cuidado com o vestido. Tem que ser um vestido um pouco mais compridinho, para na hora de você sentar não ter nenhum problema, ok? Vai com uma maquiagem, põe uma maquiagem mais leve, não ficar muito pesada. Aquela maquiagem cheia de sombra, de não sei do que, certo? Então, fica atenta a isso aí. Roupa, gente, você tem que olhar no espelho e ver, será que eu estou me vestindo de maneira profissional? É isso aqui que vocês têm que focar, tá? Outra coisa, pontualidade. Gente, não é que você tem que chegar meia hora antes. Você não precisa chegar meia hora antes, uma hora antes para ser pontual. Ser pontual é estar no horário, ponto. Mas o que acontece? Se você chega em cima da hora, você não tem tempo para relaxar, para respirar, para dar aquela acalmada, que às vezes você está nervoso, nervosa. Então, o que a professora te aconselha? Chega uns 10 minutinhos antes, para você não ter esse problema. Tá? Aí dá tempo de você chegar, tomar uma água, sentar, dar uma respirada. Você consegue entrar ali numa boa, com tranquilidade. Tá bom? Então, fica a dica aí para vocês em relação
a pontualidade, ok? É isso, gente. Resumindo no geral, a única coisa que a professora não colocou aqui, que eu não falei, foi sobre a alimentação, tá? Não coloquei no slide sobre isso. Mas quando a gente fala de alimentação, a gente tem que pensar o seguinte: você precisa saber que, vamos supor que a sua entrevista é 8 horas da manhã, acorde mais cedo, tome o café da manhã, não vai de barriga vazia, tá, gente? Para você depois não ficar com bafo. É verdade. Tem gente que não cuida do hálito para ir numa entrevista e esquece que o entrevistador é gente. Ele está falando lá com a pessoa e ele não consegue se concentrar no seu currículo e nas coisas que você está falando, porque o cérebro dele está pensando em como se livrar daquele odor. Então, a gente tem que ter consciência. Outra coisa, barriga vazia, uma alimentação ruim, o que vai acontecer? Você pode passar mal, vamos supor que você come uma fritura, eu vou para a entrevista, depois do almoço, aí você come aquela fritura pesada, aí te dá uma dor de barriga, aí você passa mal, entendeu? Desagradável, você não vai conseguir estar 100% na sua entrevista. Então, procure algo mais leve, mas que seja nutritivo, que faça você estar bem fisicamente para participar da entrevista, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso aqui, tá? Essas são as dicas que eu tenho. Se você se prepara, estuda a empresa, estuda o currículo, estuda a vaga, treina e estuda as perguntas, você já tem 80% de preparação para você conseguir uma oportunidade. Você está aumentando as suas chances. Certo, gente? Alguma pergunta aqui sobre a nossa aula de hoje? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Eu estou falando com pessoas ou é um saco de batata que eu estou conversando aqui? Ninguém fala comigo. Com pessoas, professora. Nenhuma dúvida? Ai, sumiu tudo. Alguma dúvida, não? Gente, semana que vem, nós vamos falar sobre tipos de entrevista, processo seletivo e tipos de entrevista, tá bom? Então, a gente vai entrar nesse assunto. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. A gente não sabe quando é que a gente vai um dia receber a proposta de uma entrevista, então seja preparado, tá? Um super beijo, fiquem com Deus e até próximo sábado. Se cuidem, gente. Boa semana para vocês. Tchau.